Está começando mais um programa Igreja Sinodal e eu agradeço desde já a sua companhia. Hoje nós vamos trabalhar mais 2 desafios da primeira Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe. Então fique comigo nessa conversa que promete ser muito especial. O primeiro bloco da nossa conversa é sobre o desafio número 5, que traz a seguinte redação: incrementar a formação na sinodalidade para erradicar o clericalismo. E para conversar sobre a erradicação do clericalismo, eu recebo aqui no nosso estúdio o padre Manuel José de Godoy. Ele é administrador paroquial da paróquia São Tarcísio, na periferia aqui de Belo Horizonte. Também professor de teologia pastoral e supervisor de estágio pastoral na Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte, professor no Centro Loyola Belo Horizonte e também no CEBITEPAL, um órgão do CELAM, em Bogotá, na Colômbia. Padre Manuel Godoy, muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Que beleza, Marcos Túlio. Eu que agradeço a oportunidade de participar do Igreja Sinodal. Maravilha. Esse tema, Padre Manuel, que a gente traz para a nossa reflexão hoje é um tema muito sensível à Igreja e especialmente ao Papa Francisco, que desde o início do pontificado ele dá alguns acenos, né? Clericalismo é um problema ou uma perversão, como diz o Papa Francisco, que toca somente o clero? Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro é o seguinte: cada vez que a gente fala da Igreja, a gente provoca arrepios, porque algumas pessoas não distinguem. A gente fala de quem a gente ama também, porque quem a gente ama também não é perfeito. Eu me lembro daquela cena bonita do namorado na praça, arrumando o cabelo da namorada, o batom, ajeitando. Não é que ele esteja achando a namorada feia, mas dando uma melhoradinha fica, né? Sim. Então, a mesma coisa, quando a gente fala da Igreja, eu espero que o telespectador não se assuste, porque a gente fala a partir do amor que a gente tem, que gostaria que ela fosse diferente. Clericalismo é um problema crônico na Igreja, não é um problema conjuntural, não é algo que nasceu ontem e vai acabar amanhã, de jeito nenhum. Ele persegue a Igreja na sua história. Vamos colocar só uma data, desde o século IV, desde o século IV. Os 3 primeiros séculos da Igreja, eles apareciam com um probleminha ou outra, como aqueles discípulos que queriam ficar um ao lado esquerdo, outro ao direito de Jesus. Já era um anseio pelo poder que persegue o ser humano, mas ainda as primeiras comunidades contornaram. Mas depois do século IV, quando a Igreja se transforma em religião oficial do Império Romano, aí a luta pelo poder é algo mais claro, mais explícito e mais arraigado na estrutura da Igreja. Então, desde o século IV a gente vem com isso, né? É um problema que persegue a Igreja. É bom que a gente diga que clero vem é uma terminologia que vem do grego. Uhum. E a etimologia nos indica que é uma palavra que fala de separado. Clero é aquele que é separado, é cortado. Então, quando começa essa casta sacerdotal na Igreja, separada do resto do corpo eclesial, e que se acirram as separações entre sacerdote e leigo, começa essa terminologia, então daí vem, quanto mais separados, né, a gente vai dizendo, ele é mais clero. Sim. Separado, cortado. Então, o clericalismo, ele acabou se tornando, de fato, uma perversão, como diz Francisco. O Papa Francisco é claríssimo nisso. Porém, só um adendo ainda, Marcos, o clericalismo já era uma preocupação do Papa Bento XVI. Olha que interessante. Sim.
eu tenho selecionado nos meus arquivos várias falas do Papa Bento XVI questionando esse clericalismo que anseia pelo poder, né, pelo poder na igreja. Então, clericalismo é uma palavra profundamente ligada à questão do anseio pelo poder. Historicamente, como o senhor apresentou aqui para nós de maneira muito didática, essa palavra veio e voltou. Então a gente compreende a relação do poder também para perpetrar esse clericalismo. Mas além do poder, existe outro entrave ou outros entraves para a persistência do clericalismo? Sim. A outra separação nociva que pega a igreja nas suas estruturas é a separação sagrado e profano. Uhum. Isso é terrível, porque quando a gente acirra demais essa separação sagrado e profano, então se exalta tudo que é sagrado e se abaixa tudo que é profano, como se o profano não fosse também criação de Deus, né? E profano não é uma palavra negativa, é uma palavra que se usava para dizer aquilo que está fora do espaço do sagrado. Uhum. Né? Profano, quer dizer, estava fora do espaço do sagrado. Mas essa separação acaba pegando uma parte da instituição, que tem o sacramento da ordem, os ministros ordenados, porém afeta e muito os demais membros da instituição, alguns chamados leigos ou ministros não ordenados, porque o clericalismo aí se transforma num verme que vai corroendo a instituição, né, se torna pandêmico, para usar uma palavra que o povo está aprendendo, né? O que é pandemia? Né? Então, aquilo que se dissemina de uma maneira muito global, isso a gente chama de pandemia. E o clericalismo, ele afeta os ministros ordenados, padres, bispos, cardeais e tal, mas afeta também todo o resto do corpo da instituição. Né? Então, é algo, de fato, muito perverso. Sim. Compreendemos um pouco que é uma situação complexa, como a própria Assembleia Eclesial apontou, mas nesse caminho da Igreja Sinodal nós também queremos lançar luzes, perspectivas, né? Como é que a gente pode, Padre Manuel, formar na sinodalidade para erradicar o clericalismo? Essa é uma das orientações pastorais, né? Que caminho seguir para que a gente possa promover essa formação? Então, a formação tem que ser entendida no geral, quer dizer, formação do povo de Deus. Não só formação restrita ao ministro ordenado. Formar o todo, né? Formar o todo. Para formar o todo, nós precisamos fazer alguns retornos, por exemplo, às inspirações do Concílio Vaticano II. A Igreja sonhada no Concílio Vaticano II tem na sua Constituição Dogmática Lumen Gentium um esquema muito interessante e que eu sintetizo rapidamente. Ela tem 8 capítulos, a Lumen Gentium, a Constituição Dogmática sobre a Igreja. O seu primeiro capítulo fala de igreja como mistério e que tem o fundamento trinitário. Então, a igreja já nasce, né, não solitária, não sozinha, ela é trinitária, solidária. Então, aí já dá um fundamento para a formação para uma igreja de comunhão. Depois, o segundo capítulo, vem o conceito de povo de Deus. O conceito de povo de Deus é revolucionário, porque ele não se atém ao ministro ordenado ao sacramento da ordem. Para a constituição do povo de Deus, o sacramento mais importante é o do batismo. Sim. Por isso que o terceiro capítulo é a hierarquia. E quando trata da hierarquia,
trata desta a serviço do povo de Deus. Então, há entre os cristãos uma igualdade na dignidade fundamental de ser cristão. Então, o que não deveria haver na igreja para a gente caminhar para a sinodalidade é cristãos de primeira, cristãos de segunda, cristãos de terceira. Isso é absolutamente contra o Evangelho, contra qualquer perspectiva sinodal. Se nós reconhecermos de fato o batismo como fundamento da igreja, povo de Deus. Então nós precisamos retomar todos os aspectos da formação e formar o clero, né? Formar os separados, formar os cortados, não como separados nem como cortados. Mas como povo, todos juntos. Como povo junto, povo de Deus. Uhum. Agora, enquanto na instituição o ministro ordenado tiver todo o poder nas suas mãos e aos demais batizados nada, nós não saímos do lugar. Isso aí, nosso programa Igreja Sinodal, recebendo o Padre Manuel Godoy aqui, nos ajudando a refletir. Aqui são apenas algumas pistas para que a gente possa seguir nesta Igreja Sinodal. Muito obrigado, Padre Manuel, pela sua presença e reflexão aqui conosco. Obrigado, Marcos Túlio, e obrigado a você que teve a paciência de me ouvir até agora. Isso aí, nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta a nossa conversa é sobre a participação dos leigos e leigas. Eu volto já. Estamos de volta com a Igreja Sinodal e agora a nossa conversa é sobre o desafio 6º da primeira Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe: promover a participação dos leigos e leigas nos espaços de transformação cultural, político, social e eclesial. E para nos ajudar a refletir sobre este assunto, eu recebo o leigo César Kuzma, doutor em teologia, professor de teologia no Departamento de Teologia da PUC-Rio e é o atual presidente da SOTER, a Sociedade de Teologia e Ciências da Religião. Professor César, muito bem-vindo à Igreja Sinodal. Obrigado desde já por sua participação. Eu que agradeço, Marcos. Uma alegria estar aqui. Bom, nós falamos no bloco anterior sobre a erradicação do clericalismo e agora, na sequência, a participação dos leigos e leigas. Você que foi delegado também, participou da Assembleia. Você acredita que a primeira Assembleia Eclesial garantiu a participação dos leigos e leigas? Bom, primeiro é necessário dizer que essa Assembleia Eclesial ela se tornou um marco na história da Igreja da América Latina e do Caribe. Pela primeira vez, nós conseguimos reunir em nível continental diversas expressões, diversas vocações de um mesmo espaço, numa quantidade grande, né, na qual todas tinham vez, na qual todas tinham espaço e tinham voz. Então, olhando por esse ponto, pela importância que se teve dessa primeira Assembleia, que tenta resgatar um convite do Papa Francisco, mas fazer memória da proposta da Conferência de Aparecida, na qual todos nós somos chamados a ser discípulos missionários, sim, essa Assembleia Eclesial, ela se torna um convite, ela se faz importante para aquilo que foi a vocação de leigos e leigas. Isso no primeiro olhar, no primeiro momento. Sim. Porém, é necessário dizer que dentro da estrutura da Assembleia, na maior parte do tempo, leigos e leigas se tornaram grandes espectadores, né? Porque assistiram à Assembleia, mas não foram tão participantes, não tiveram uma voz tão ativa dentro da Assembleia, por conta da metodologia, da estrutura, do modo como que ela foi construída nesse processo, nesse momento. O que não impede, não anula o seu potencial, o marco daquilo que ela foi, mas também traz, exige de nós, em nossas bases, um outro processo, né, de uma recepção criativa e construtiva em nível dessa pastoral para uma igreja sinodal com discípulos e missionários. O desafio, professor César, que eu coloquei no início da nossa conversa, o desafio 6, ele fala da participação dos leigos e leigas nos espaços de transformação cultural, político, social e eclesial. Como é que nós podemos tornar essa participação efetiva, mais efetiva,
principalmente no nosso ambiente eclesial? Bom, é necessário, antes de tudo, despertar a consciência da vocação laical. Acho que é uma tarefa importante, fundamental, que leigos e leigas entendam aquilo que corresponde, aquilo que é próprio da sua vocação, a partir do batismo e daquilo que confere o seu trabalho no tocante da missão da igreja, que é atuar no mundo, que é estar no mundo, que é promover uma nova situação, uma nova dimensão social. Então, aquilo que é próprio da vocação de leigos e leigas é essa atuação, é esse trabalho, esse engajamento. Então, é necessário, dentro desse viés pastoral de uma igreja que se pensa em sinodalidade, que leigos e leigas possam atuar na promoção desses espaços e na promoção de novas instituições, de novas configurações sociais, culturais, políticas, e também uma nova interpretação ou entendimento do seu papel eclesial também, naquilo que garante a sua corresponsabilidade no todo do processo da igreja. Você já trouxe aqui para a gente um elemento interessante, que é o do sínodo, sobre sinodalidade, esse período fecundo que a gente está vivendo, e a proposta do programa também é, à luz da Assembleia, também olharmos para essa caminhada sinodal, esta igreja sinodal que o Papa Francisco tem pedido e tem insistido. Você acredita que o sínodo ele irá contribuir para ampliar essa participação, e mais do que uma participação, porque talvez a gente pode pensar participar só apenas numérica, né? Numericamente, eu acredito que os leigos e leigas já são a maioria na igreja. Mas você acredita que o sínodo ele vai acentuar o protagonismo dos leigos e leigas numa igreja sinodal? Eu espero que sim, porque o sínodo é um convite para que a igreja possa repensar a si mesma dentro da nova configuração social do mundo, das nossas localidades, os nossos espaços, os novos espaços que nós estamos vivendo hoje. Então, eu tenho muita esperança e espero que sim, que isso aconteça. Agora, você mencionou um dado bastante interessante, que não basta apenas dizer que a quantidade de leigos e leigas é maior do que outras vocações e ministérios. É importante ressaltar qual é o espaço dado à vocação laical, que voz ativa se pode ter como leigo, como leiga na igreja, nas estruturas. E será que as estruturas que temos, elas favorecem a vocação laical ou elas não favorecem? Elas são fomentadoras de aspectos, de dinâmicas pastorais de missão para leigos e leigas ou não? Então, eu penso que o sínodo da sinodalidade, que nós já estamos em curso, né, que é de 2021 a 2023, assim como a Assembleia Eclesial, e também em um resgate daquilo que nós já construímos como a América Latina e Caribe, também como Igreja do Brasil, pela CNBB, junto com o Conselho Nacional do Laicato, de pensar e de avançar em novas percepções, em novas mentalidades que nos exigem também novas estruturas, que sejam dispostas a servir e a construir aquilo que nós chamamos e buscamos, que é o reino de Deus. Nós olhamos aqui nessa primeira parte da conversa para essa participação, esse protagonismo dentro da igreja, mas o desafio número 6, uma das orientações pastorais, também nos fala sobre a missão dos leigos e leigas fora do espaço eclesial, né? Para a gente encerrar nossa conversa, professor César, como despertar a consciência do laicato sobre a sua missão na promoção de políticas públicas? Isso é fundamental, e isso é próprio da vocação laical, como nós já falamos no início, que é a sua atuação, o seu agir no mundo de maneira corresponsável com a missão da igreja. Para tanto, se faz necessário fomentar, iluminar, encorajar, formar, preparar leigos e leigas para que possam, de fato, né, com competência e com aptidão, preparados, atuar nisso, para que possam sentir os sinais dos tempos e, de modo atento aos desafios que nos chegam, pensar a vocação do reino, pensar políticas públicas, pensar novas ações que tragam dignidade, que tragam cidadania, que tragam direitos, que tragam respeito à vida. É necessário e é importante despertar essa condição, essa posição. O leigo não existe para viver recolhido, né, mas para viver no mundo, nas situações do mundo.
Isso também vai ao encontro daquilo que o Papa Francisco nos pede, uma igreja em saída para todos os espaços, para todas as periferias existenciais e sociais. E como os leigos são aqueles que estão no mundo, no dia a dia, na família, no trabalho, na educação, em todas as esferas da sociedade, eles têm um espaço privilegiado para que essa esperança aconteça, se torne uma esperança operativa na missão da igreja, que é a missão do reino, que é a proposta de uma igreja evangelizadora. Agora sim, para a gente encerrar, professor César, eu quero agradecer a sua participação aqui nessa conversa. E como leigo, né? Você é leigo, eu sou leigo, e é bonito a gente poder ter essa conversa desse lugar de fala e de nossa vivência batismal. Gostaria que você dirigisse uma mensagem para os leigos e leigas que estão nos acompanhando e que às vezes não encontram um espaço devido, o espaço necessário na sua comunidade eclesial para a vivência do seu batismo. Bom, uma palavra a todos vocês que estão nos acompanhando, estão buscando entender um pouco mais esse processo que estamos vivendo de sinodalidade, de assembleia, de preparação. Eu acho que existe um convite novo para o modo de ser igreja que vem com o Papa Francisco, e nós estamos diante de uma grande oportunidade, na qual nós, leigos e leigas, homens e mulheres, cidadãos do mundo, somos chamados a ter essa experiência que nos abre e que nos movimenta em uma esperança que constrói algo novo e algo diferente. A igreja não é apenas uma instituição física, a igreja é um povo, e é um povo que caminha. E como leigos e leigos somos chamados a entrar nesse caminho, né, que é difícil, que é ousado, mas que também é alimentado por uma esperança que se constrói na experiência do Espírito que age e que atua em cada um de nós. Então, coragem e esperança para todos nós. Isso aí, professor César Cusma, doutor em teologia, presidente da Sociedade de Teologia e Ciências da Religião, a SOTER. Muito obrigado pelo tempo dispensado aqui para essa nossa conversa e bons trabalhos aí também na sua missão. Eu que agradeço, Marcos. Um abraço a você e a toda a equipe. Isso aí, para a gente encerrar o nosso programa de hoje, uma inspiração do Papa Francisco na Evangelii Gaudium, no parágrafo 102. Cresceu a consciência da identidade e da missão dos leigos na Igreja. Embora não suficiente, pode-se contar com um numeroso laicado, dotado de um arraigado sentido de comunidade e uma grande fidelidade ao compromisso da caridade, da catequese e da celebração da fé. Palavras do Papa Francisco, então, para nós. E no próximo programa eu espero por você, para nós continuarmos refletindo os desafios pastorais da Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe. Até lá!